de Jesus. Vem com a tua doce presença nessa hora, no nome de Jesus. Se você vê esse lugar, ou você está em casa acompanhando, eu tenho convicção de que Deus tem algo para você. Amém? Desde segunda-feira que eu sou ministrado nessa palavra, eu já preguei ela 2 vezes, desde segunda. E eu coloquei um título nela diferente, um título que eu recebi lá em Montes Altos. O grito que parou Jesus. Diga comigo, o grito que parou Jesus. O clamor que parou Jesus. Eu quero que você leia comigo o que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o versículo 46 em diante. Ei! Glória a Deus. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. O povo de Deus pode dizer amém. Irmãos, a força desse texto, ele é extraordinário, de um dos milagres de Jesus, dos muitos milagres de Jesus, mas se destaca nesse texto a insistência de um homem em pedir ajuda para Jesus. E o texto diz que ele clamou. A palavra clamor na língua portuguesa é falar alto ou gritar. E eu quero que você também escute Hebreus 4, 7, vai dizer um estilo de vida de Jesus parecido com o desse homem. Hebreus 5, 7. Só quero ver se é a versão que eu tenho em NVI. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz. Em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. A King James diz: ofereceu orações e súplicas em clamor. Clamor é um tipo de oração, gritando, parecido com esse cego: Senhor, tem misericórdia de mim. O grito é uma maneira de orar e ele foi uma liberdade da minha vida cristã há 17, 18 anos atrás. Na vida da minha esposa da mesma maneira. Uma das coisas lindas de orar nos montes era a liberdade. E eu lembro que naqueles anos, há 17 anos atrás, eu podia saber quem estava orando, porque eu conhecia pela fala, os gritos de pessoas orando. Jesus orava também gritando. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que Jesus não escuta a oração do íntimo, do seu pensamento,
secreto. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em alguns momentos, esse clamor precisa e deve ser feito. E nós somos uma igreja pentecostal e temos liberdade para isso. Aleluia. Quando eu contar 1, 2, 3, você diz glória a Deus, aleluia, como você quiser, bem alto. 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você tem liberdade. Então você diga, pastor, que culto é esse? É o culto de liberdade. Das coisas mais fortes nesse relato desse texto é que as pessoas diziam para o cego que ele não podia clamar. Te cala. E ele continuou gritando e Jesus o ouviu. E a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamá-lo. Em nome de Jesus, irmãos, olha aqui para mim. O meu desejo nessa noite é 2. O primeiro é que você decida parar para clamar, para que Jesus esteja parando por você. Separe um tempo, separe um lugar, reserve uma hora. O cego já estava parado na beira do caminho na medida que Jesus passava. Mas se você vive sem tempo para estar com Deus, você vive perdendo tempo. Pare, porque os céus trabalham para aqueles que param para orar. Retire da sua cabeça o entendimento infantil de que o Senhor sabe de todas as coisas, eu não preciso orar. Irmãos, talvez você precise pedir menos, mas esse Deus em que nós servimos, Ele precisa de um relacionamento, e oração é um relacionamento, não é só um meio de pedir algo. É um dia de conhecermos o coração dele. Se você acompanhar a vida de Jesus nos evangelhos, do que ele mais fazia era orar. Ele ia para o monte, para algum lugar, e ele nos recomenda o nosso quarto. Por que Jesus orava tanto, se ele não tinha pecado? Porque ele precisava estar em comunhão com o Pai. Oração é um relacionamento, é uma conversa com Ele. É um estilo de vida. Quando eu lembro de pessoas que oram, eu lembro de um relato de uma cristã, muito santa, piedosa, uma mulher de oração. E quando ela orava muitas vezes por dia. Quando ela começava a orar de novo, ela dizia: Senhor, sou eu de novo. Aleluia, sou eu de novo. Olha o que Jesus diz em Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos ler comigo? E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu quero que você coloque no tempo pessoal. E tudo que eu pedir em oração, se eu crer, eu receberei. Vamos lá? E tudo que eu pedir em oração, se eu crer, eu receberei. Irmãos, nós compreendemos que essa condição de receber, ela é de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E Jesus disse que nós vamos pedir para que a nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A oração é arma poderosa na vida da igreja. Eu sei que a maioria de nós, ou quase a totalidade de nós, a oração é intensificada por uma campanha, por um jejum, por uma necessidade. A oração é nossa arma poderosa. E ninguém pode impedir que suas orações alcancem o propósito. Ninguém pode impedir que Deus as escute e responda. Você deve conhecer os crentes, mas era alguém que diz: para de orar por mim, eu não quero que você ore por mim. Você não pode pedir isso. Você não tem como me impedir isso. Então, igreja, a oração deve ser o trabalho mais urgente da nossa vida. A oração precisa ser o trabalho mais urgente da nossa vida. Diga comigo, a oração deve ser
o meu trabalho mais urgente. Ela é a força do universo, irmãos. Glória a Deus. O que é que Jesus está fazendo hoje? O que é que Jesus está fazendo depois que ele morreu, ressuscitou, chegou ao céu? O que é que ele faz? Ele é nosso o quê? Intercessor. Olha aqui para mim. Se existisse um trabalho mais importante para Jesus fazer, para a igreja fazer, Jesus está fazendo ele. O que Jesus mais faz hoje é interceder por nós, pedindo por Jesus. A oração é arma poderosa, não só para se obter algo, para um milagre, para uma cura. Isso faz parte, mas a oração é um relacionamento. Esses dias, Jesus tirou da sepultura a Carla, levita aqui da igreja, esposa do Cleito. Impressionante, os médicos todos atestaram o cérebro inchado e dificilmente vai viver, enfim. O médico trabalha com responsabilidade, era para cortar o pé, muita coisa. E nós que temos ido visitar a Carla em casa, Carla era uma pessoa íntegra, santa, pura, dedicada, estudiosa, uma filha, uma crente exemplar. Mas como foi extraordinário ouvir a voz de Jesus nesses dias no hospital. E cada coisa minha filha vai escrevendo, de tanta coisa linda. Carla, porque quando eu te procurava, porque eu te chamava e você não me ouvia? Meu Deus. Esses dias a Carla orou. Eu vi ela dizendo: pastor, se eu pudesse, se eu tivesse escolhido dizer de Deus, pode fazer de novo, pelas coisas extraordinárias que eu vi de ti. Eu digo: não, Carla, não diz isso para ninguém não. Nós não precisamos adoecer para nos converter assim não. Diga comigo: Senhor, me torna uma pessoa de oração. E parece, irmão, que ser piedoso, ser uma pessoa dedicada à oração é uma fragilidade. E a igreja, nós temos o povo ligado ao trabalho, ligado à oração. Irmãos, essas coisas têm que andar juntos. Eu nunca esqueço de uma ovelha, em um dia, numa grande conferência no centro de convenções, e ela foi pedir a um pastor para orar por parte do corpo dela que não estava bem, porque ela queria trabalhar para Jesus mais. Esse era o pedido dela. Eu preciso que Jesus me cure para eu poder trabalhar mais para Ele. E aquele pastor olhou para aquela senhora e disse: minha irmã, Deus está adoecendo alguém para poder trabalhar para Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém em cima de uma cama, ou limitado sem as pernas, ou por outra coisa, pela idade, ela pode estar trabalhando para Deus mais do que você, mais do que eu. A oração precisa ser o nosso trabalho mais urgente. Não é o que eu faço, irmãos, é o quanto eu oro. A oração, irmãos, ela vai causar um destino, ela vai alterar a vida de pessoas, ela vai alterar a vida de nações, ela vai alterar a vida de cidades. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus, diga comigo: oração é tudo. Vamos lá? Oração é tudo. E você já viu alguém tolo dizer: a palavra oração é orar mais ação? Irmãos, oração é depender de Deus, é se relacionar com Ele. Quem faz o trabalho é Ele. Ele vai usar pessoas. Irmãos, é tão forte isso, que lá em Lucas 11:1, das muitas coisas que os apóstolos podiam pedir algo a Deus, olha o que eles disseram. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos repetir essa frase? Repetir? Senhor, ensina-nos a orar. Coloca no tempo pessoal e diga: Senhor, me ensina a orar. Repita comigo: Senhor, me ensina a orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é o nome de uma irmã que era da primeira igreja, que morava aqui, que a filha dela
Morava aqui na Rua Piauí, antes do shopping. Como? Maria Ribeiro, obrigado. Não vou esquecer mais. Maria Ribeiro. Irmã Maria Ribeiro tem um filho, ele é vivo. Ele é carteiro em Brasília. A irmã Maria Ribeiro já está na glória. E um dia ele chegou em um local entregando carta, ele viu um tumulto grande, grupo de pessoas. E era uma pessoa possessa por um demônio, claro, possuída. E não sei como ele foi se identificando. E ele foi chegando perto. E na medida que ele foi chegando perto, o demônio usou a boca da pessoa e disse: ele não, ele é do povo que anda com os pés para trás. Ele é do povo que anda com os pés para trás. Diga comigo, eu sou desse povo. Pés para trás é a característica, não é de aquele negócio da mitologia, não. Curupira, não. Pés para trás é crente. E de pés para trás você não anda, você corre, você voa. Que você seja conhecido no mundo espiritual como alguém que é alguém de oração. Que é alguém de oração. Em nome de Jesus. Jesus foi o nosso exemplo de oração para relacionamento com o Pai. Irmãos, na medida em que eu paro, diga comigo tempo e lugar. Preguei muitas vezes aqui sobre isso. Tempo e lugar. Você precisa ter um momento, uma hora, é o segundo propósito de hoje. Que você possa parar para estar com o Senhor. Orar, meus irmãos, é das tarefas principais para nós que somos líderes, com tantos afazeres, com tantas demandas, com tantas exigências, com tantas necessidades. E você que é pai sabe o que eu estou dizendo. Na medida que a família vai crescendo, nós vamos orar. Pastor Reinaldo já ora: Senhor, quem vai ser a esposa? A Giovana, Jesus. Uma esposa para o Lucas primeiro, né? Senhor, nós vamos orando. A minha oração, irmãos, vai chegar através de anjos ministradores de Deus. A oração é aquilo que é mais importante na vida da igreja. A gente lida com as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Jesus não queimou Marta porque ela era trabalhadora, mas Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. A igreja vive de trabalho, mas a igreja vive de gente que traz o governo, a direção de Deus para a terra. Na medida que você ora, a ação de Deus vai fazendo na vida de pessoas. Eu poderia citar os exemplos de pessoas que oraram e que trouxeram uma realidade completamente diferente. Eu lembro da Índia. Eu lembro de como a MCM, junto com o pastor Márcio Valadão, na mesma época, eles visitaram a Índia e viram aquelas crianças que eram vendidas para prostituição de 9, 10, e quando chegavam aos 16 anos, elas eram jogadas na rua, completamente doentes para morrer. E não era crime na Índia manter relação sexual com criança. O Diante do Trono, o primeiro CD e não sei quantos outros, eram todos para esse trabalho na Índia. E eles começaram a orar. Como é que muda um país de 1 bilhão, de uma cultura completamente forte? E eles começaram a orar. Muita luta naquela casa, o diabo trabalhou demais, muita dificuldade. Veio um segundo diretor, e aquele homem, numa direção de Deus, intercessor, Deus lhe deu uma ideia. Diga comigo: quem para ouvir, quem para falar para o Senhor, também para ouvir dele. Quem para orar, também está parado para ouvir de Deus. Você pode dizer amém? Parte de vocês vão andar perdidos ou desiludidos.
Porque não para orar, dificilmente vai parar para ouvir a voz de Deus. Mas aquele homem ouviu a direção de Deus, fez uma denúncia na ONU, e a ONU pressionou o parlamento de alguma maneira hindu. Aquelas crianças foram chamadas para testemunhar como se aquilo fosse uma exceção. E pela graça de Deus, virou crime na Índia manter sexo com crianças. Aleluia. O que nós fazemos hoje, o que a MCM faz e muitas outras organizações missionárias, eles continuam traficando crianças do Nepal e de outros países para ser prostitutas nos bordéis da Índia. Mas a gente chega lá dentro dos bordéis, identifica uma criança menor, vai à polícia, a polícia vem, leva para um lugar, e a gente vai trabalhar num grande processo de repatriação, de voltar aquela criança, vai na família dela, nas montanhas do Nepal, identificar, porque os traficantes de sexo continuam mandando dinheiro para a família, uma luta. Mas nós estamos com a sua oferta, dessa igreja é uma das parceiras nesse ministério, porque alguém começou a orar. Orar para mudar um país muda. Pastora Jesus ora, Coreia do Norte, eu oro pelo Sudão do Sul. Nós vamos ver mudança naquele lugar, porque a oração faz com que os anjos ministradores de Deus mude a vida de uma pessoa. Aleluia. Diga comigo, oração é o mais importante. Ela precisa ser um estilo de vida. Olha, irmão, é inadmissível, não se pode compreender uma conversa de um crente em torno de uma hora, que ele conversa sobre alguém, que ele não para dizer, irmão, vamos orar por essa pessoa agora. Dizem as pessoas que andam comigo, fazendo viagem, que se andar comigo um dia, ora mais do que eles oram um mês em casa. Isso é o Fábio. Ei, pastor, vou viajar com o senhor de novo, que é para eu orar, Por quê, irmãos? Numa viagem, vem assuntos, vem situações, e elas barram diante da impossibilidade, diante da limitação, diante da dificuldade, mas você dirige aos céus. O que é mais importante na sua vida? Aonde a oração não é a coisa mais importante, em algum momento você vai precisar dela. Diga, Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus. A oração, irmãos, é essa ferramenta que vai mudar destino de nações, mas ela vai mudar destino de pessoas. Não tem ninguém que alguém orando por ele todos os dias, essa realidade da vida não seja alterada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu lembro de uma senhora intercessora pernambucana, lidera intercessão hoje na igreja dela, uma senhora, avó, talvez já bisavó. E ela foi uma grande companheira do meu ministério. E ela teve muitos escorregões na vida, coisa que não deu certo. Seus pais eram evangélicos, e ela também se afastou e foi trabalhar no Rio de Janeiro, de Pernambuco para o Rio de Janeiro. E de tanta luta, você sabe que, aliás, nós estamos esse mês de setembro amarelo. Uma pessoa não quer morrer, irmãos, ela quer parar de sofrer. Uma pessoa não quer morrer. O inimigo pode oprimir pessoas, sim, mas o sofrimento, seja a dor da doença, a dor de uma perca. E ela sofria muito, ela trabalhava naquela casa. E ela planejou naquele dia suicidar-se. Como uma pessoa responsável, ela dizia, vou fazer a comida, deixar para a família e me lanço aqui, do 8º andar, 10º andar. E assim ela fez. Preparou bem a comida. Quando chegou uma certa hora do dia, naquela manhã, em torno de 9 horas por aí, o pai e a mãe, que estavam lá em Pernambuco, estavam preparando a refeição, os dois juntos, idosos. E um deles disse assim, eu estou sentindo aqui de orar por Inaldete. Pois apaga o fogo aí.
e vem para cá. E eles ajoelharam e começaram a orar. Não sabiam nada de nada. Sabia que ela estava lá no rio. O que é os céus, você vai aos céus e os céus tem a sua rede de gente que lhe escuta. Os céus trabalha para aquele que confia nele. Tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. E eles só tinham um peso de intercessão. Não tinha uma revelação do que estava acontecendo. Aquela era a manhã que Naldé estava tentando tirar a vida. Irmãos, e é tão lindo. Os céus, como é que o céu trabalha? Isso tem muitos anos. Tinha uma carteira do INSS e a criança daquela casa começou a sentir uma dor de cabeça tamanha na escola, grande, que gritava e ligaram para os pais foram pegar a criança, e o garoto gritando, uma dor de cabeça, e eles resolveram passar primeiro em casa para pegar a documentação e levar para o hospital. E quando eles chegaram em casa, irmãos, era 11 horas da manhã, e Naldete estava com a perna, colocando a perna para se lançar do 10º andar. E a campainha vai, a campainha toca ligeiro, ligeiro. E Naldete diz: eu me jogo ou abro a porta? Eu me jogo ou abro a porta? Ela volta para abrir a porta. E Naldete, esse menino está para morrer, uma dor de cabeça, nos chamaram. Botou o menino ali e foram pegar o documento. Quando voltou, o menino disse: mãe, a dor de cabeça passou. O quê? A dor de cabeça passou, mãe, não tem mais dor de cabeça não. Diga glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, que Ele é bom. O Deus que muda um país, muda uma pessoa. Não tem ninguém duro, duro é Deus, que esmiuça qualquer pedra. Se você tem uma vida de oração, você vai ter sensibilidade, sem entender por quê, para orar, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, me torna uma pessoa de oração. E parece que ela é a fragilidade, mas irmãos, a revelação é a arma poderosa do mundo. A ciência trabalha com a comprovação, a ciência trabalha com aquilo que é exato, mas a igreja trabalha pela oração. A arma que pode mudar todas as coisas. Nunca ninguém vai poder explicar aquilo que a fé é capaz de gerar na vida de alguém. Diga: Senhor, me torna uma pessoa de oração. Essa semana meu pastor Zé Rodrigues desafiou, nos contando uma história do que é o poder de oração. Do que é do poder da oração, que quando alguém se respalda na Bíblia para afirmar aquilo que a Bíblia está dizendo. Em 1 João 4,4, Jesus diz, o Espírito Santo de Deus diz assim: filhinho, vocês são de Deus e o vencer é o maligno, porque maior é aquele que está em vocês. Desculpe, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A versão que eu decorei é: o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Repita comigo: o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Que versão é essa? NVI? É. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Irmãos, a oração é baseada naquilo que a Bíblia diz que eu posso, naquilo que a Bíblia diz que eu tenho direito. E essa história, eu desejo trazer esse homem aqui. Eu mandei buscar o endereço dele para ver se eu consigo achá-lo. Esse homem, uma patente do exército no Rio de Janeiro, um homem crescendo, e ele caminhou para o lado do ocultismo, de todas as forças das trevas. Mas a mãe dele, crente, ela olhava para ele e dizia assim: ei, meu filho, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Era mais profundo do que ele era capaz de compreender. E ele continuou caminhando, e chega um momento que ele estava em busca de muito poder. Você sabe que isso é comum. Pessoas vão para algumas regiões do continente africano e fazem pactos. E aquele homem foi para Togo.
Toca é o lugar onde o Luciano foi missionário, uns 3 meses. Ele levou um amigo dele, e lá ele fez um pacto com as trevas. E uma das coisas que o demônio fez lá, prometeu que ia dar para ele, mas ele colocou uma esfera, uma bolinha de ferro, na cabeça do cara. Eu não sei, o que eu entendi que foi feito de uma maneira sobrenatural. Esse homem muito mal, sim, no caráter, voltou de lá nessa convicção. Mas toda vez que a mãe dele olhava para ele, o que ela dizia? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E ele foi caminhando nessa ilusão dele, crescendo em toda a área das trevas. E um dia o mal, o diabo, disse para ele: você tem um limite, é sua mãe, ela tem que morrer. Ela tem que morrer, porque ela é empecilho para você crescer. Enfim, e eles deduziram que quem tinha que matar ela era ele. E ele disse para a mãe, era uma senhora já idosa: mãe, eu tenho que lhe matar, a senhora é impedimento. Eu não sei se ele estava com a arma, com a faca, como era, mas quando ele disse isso para ela, ela só estendeu a mão e disse: meu filho, diga comigo, igreja, maior é o que está em nós do que está no mundo. Ele caiu desacordado e não voltou mais. E ela, desesperada, ligou para o dito amigo dele, que tinha ido com ele para a África, que era amigo dele: venha buscar, eu não sei o que aconteceu, ele caiu, ou um derrame, caiu. Levaram e foram para o hospital, e muitos exames, e ele como morto. E eles estavam no 8º andar de um hospital que eu não sei o nome, toda a equipe junto, o amigo ali também. E o demônio tinha dito para ele lá na África que se ele abandonasse ele, o cérebro dele se transformava em água. Quer dizer, eu vou ativar essa esfera e seu cérebro vai se transformar em água. Quando eles fizeram os exames que estão ao redor da cama, o médico disse: olha, nós não podemos fazer nada. O exame mostra que o cérebro dele está em água, acabou. O amigo dele lembrou. E quando eles estão naquele momento de falência, de incompetência, de limitação, naquela janela entra um ser branco. Entra, passa o vidro. Ele disse que eles abriram para ele passar. E ele caminha para debaixo da cabeça do homem, bota a mão debaixo e sai com a esfera na mão. E daquela janela desaparece. E o homem volta completamente recuperado e restaurado. Ele é um servo de Deus hoje. Eu não sei que poder você está buscando, mas nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré, a estrela da manhã, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que abre e ninguém pode fechar, aquele que é o alfa e o ômega. Ele é o Senhor de toda a terra, ressurreto, que dirige a sua igreja. Ele é autoridade sobre toda autoridade. Em nome de Jesus, o Senhor muda destinos. Esse Jesus que fala aos mortos, as forças do mundo fala aos vivos. Jesus de Nazaré fala aos mortos: Lázaro, morto há 4 dias, vem para fora. Ele que falou a esse homem: vem, viva. Ele que disse para Carla: sai desse lugar de morte. A igreja de Jesus não tem um discurso para quem é vivo, mas para tudo que morreu, para caráter ruim, para casamento acabado, para situação que você não pode mudar. Essa voz de Jesus, o nosso intercessor. Você está vivendo nesse mundinho de só falar para vivos? Venha para Jesus de Nazaré, que lhe dá autoridade para declarar vida aonde já tem morte.
A igreja caminha pelo poder da oração, irmãos. Ela é a arma mais poderosa da igreja. E todas as vezes que vê um entendimento errado, repreenda, que é um engano na sua vida. Nós precisamos de gente que se levante como brechas para uma família, para um povo, para uma nação. Nunca esqueço do que eu escutei de Jesus. Visitando há muitos anos atrás um casebre entre prédios no Recife. Um homem bêbado deitado, mas a mulher, uma menina de 11 anos, abusada por aquele padrasto. Nós fomos levar a cesta básica naquela casa, uma senhora extremamente doente. O filho tinha caído do cavalo e quebrado o pescoço. O outro, lá no Ceasa, alguém tinha atirado e tinha morrido. Eu nunca vi tanta desgraça em um só lugar. E o Espírito Santo de Deus disse para mim: não tem ninguém que ore por eles. Não tem intercessor. Você está espantado com a desgraça de alguém? Falta alguém que se levante para interceder por eles. Um dia na nossa creche, na Vila Redenção, eu fui orando e colocando a mão na cabeça de cada criança. E um momento o Senhor disse: quisera vocês poder botar a mão sobre a cabeça de cada criança e mudar o destino delas nessa cidade. Deus lhe chamou para mudar destinos. Não estou dizendo para o braço seu, da instrução, do conhecimento, da informação, da ciência, do trabalho. Ele é um braçozinho que Deus usa. Mas braço poderoso é o que a igreja usa no decorrer dos séculos. É o poder da oração. Aleluia. Você pode dizer amém? Sacuda quem está ao seu lado e diga: escutou, crente? Nós nascemos para orar. Nós nascemos para ser chamado povo da fé, no nome de Jesus. E essa minha palavra hoje, nessa tarde, para você que está em casa, é para que você tome uma decisão. Foi o que Deus me falou quarta-feira. Você vai voltar para um propósito que você deixou, ou fazer um propósito? E como eu sou pastor, se você nunca carregou 10 quilos na rua, não faz propósito besta de carregar 10 quilos não. Nunca carregou nenhum. Você não gasta nem 5 minutos de oração. Agora eu vou orar 1 hora por dia. Não, faça esse propósito não, que ele é de tolo. Mas se não ora nem 1 minuto, bote aí 10, dobre para 20, meia hora. O que você vai fazer? Ouviu o que eu lhe trouxe hoje, acordando para você, que a oração é a força do universo. A igreja governa pela oração. A igreja governa pela oração. Em nome de Jesus.